Então, vocês já estão um pouquinho acostumados com essa outra forma de fazer a aula, né? Por que eu escolhi essa forma de fazer a aula hoje, utilizando eu aqui pequenininha, quadradinha aqui embaixo e os slides ao fundo? Porque hoje nós vamos aprender sobre food and drinks. Como a teacher não é muito boa de desenhar, eu achei melhor fazer dessa forma para trazer as figuras para que vocês assimilem melhor, tá bom? O nome das foods e o nome dos drinks, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Abram um livro na page 137, para quem não sabe, página 137, está escrito bem aqui no cantinho, olha só, unidade 14, tá bom? Hoje nós vamos aprender food and drinks, um pouco mais sobre vocabulário, tá bom? Para começar, o que é food? Vocês sabem o que é food? Muita gente conhece o fast food. O que é o fast food? É a comida rápida. Fast, rápido, food, comida. Então, foods, comidas. And drinks. O que é drinks? Drinks não é aquele drink alcoólico, não. Não necessariamente. Drink é bebida, tá bom, gente? Drinks, bebida. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre comidas e bebidas. Food and drinks. Vamos lá? Então, assim que você abre a página 137, vocês vão ver aí uma food pyramid, ok? Vocês vão ver uma pirâmide alimentar. Eu tirei exatamente a pirâmide, eu tirei a foto do livro, por isso que tem até essa marca d'água aqui. Eu tirei exatamente a foto do livro para vocês. Vejam só, a pirâmide alimentar, ela é composta de várias coisas. Ela é composta de grãos, ela é composta de carnes, frutas, legumes, verduras, óleos, açúcares. E aí a gente tem essa divisão também em inglês, tá bom? A pirâmide alimentar, ela existe essas divisões. O que é a base da pirâmide aqui, ó? Tá vendo aqui embaixo? A base da pirâmide, a parte maior da pirâmide alimentar, o que é? Ela é composta de quê? Ela é composta de grain. O que é grain? Grãos. Aqui, um pouquinho mais embaixo, assim, ó, vamos colocar a partir daqui, eu tenho frutas e verduras, que é a segunda parte da pirâmide. E como que eu falo em inglês? Frutas e verduras. Frutas, fruits, verduras ou vegetais, vegetables, tá bom? Esse vegetable, gente, a gente usa tanto para falar de verdura como de legumes, tá? Vegetables e fruits para frutas. Subindo mais um pouquinho aqui na pirâmide, eu tenho carnes e tenho também os derivados do leite, que são proteínas, protein. E aí, como que eu falo isso? Carnes. Eu tenho aqui, ó, meat, e os derivados do leite, eu tenho aqui, ó, milk, que são os laticínios, tá? Milk também. E aqui, no topo da pirâmide, a gente tem aqui, olha só, uns doces e tem aqui em cima o óleo. Doces, tá, gente? Sweet, ok? Isso aqui é o que nós temos na página 137 no livro de vocês. Vocês abram o livro, vocês vão ver exatamente essa figura, tá bom? Mas vamos passar para uma próxima que tá um pouquinho mais detalhada. Eu tenho aqui para crianças, tá, gente? For kids, porque é para explicar melhor. Mas olha só, como que funciona a pirâmide alimentar? Na base, a gente tem os alimentos que a gente mais pode consumir durante o dia, em maior quantidade, porque eles dão energia pra gente. Esses alimentos são os grains, são os grãos. Aqui nessa segunda base, eu tenho os alimentos que eu posso comer em uma quantidade boa, mas eu não posso exagerar, que é o quê? Fruits and vegetables. Por que, teacher, que eu não posso exagerar? Porque, olha só, as frutas, elas são saudáveis, elas são muito saudáveis, mas elas também têm muito açúcar, elas são muito doces, ela tem o açúcar natural dela. Então, a gente tem que comer vegetables e tem que comer fruits também, mas a gente não pode viver só disso, a gente precisa também dos grains. Um pouco mais acima, eu tenho aqui de um lado, olha só, vocês estão vendo aqui, meat, e do outro lado eu tenho milk. Meat são as carnes, no geral. E aqui do outro lado eu tenho milk, que são os derivados do leite. E mais aqui em cima eu tenho os fats. O que é fat?
Fat é gordura, então são coisas gordurosas, coisas que se eu puder evitar, eu vou evitar, eu não devo comer. E se eu comer, eu tenho que comer bem pouquinho, que é para não fazer mal, tá bom? Então é assim que funciona a pirâmide alimentar. Eu não sou nutricionista, eu estou falando o que eu sei, o que eu estudei para poder explicar para vocês, tá bom? Então aqui nós temos uma Food Pyramid, ok? Food Pyramid for Kids. E aí ela explica bem direitinho. Tudo bem, gente, eu já falei para vocês que a pirâmide é composta por grãos, frutas, vegetais, carnes, laticínios e gorduras, ou seja, grains, fruits, vegetables, meat, milk and fat. Mas, teacher, o que são os grains? O que compõe os grains? O que faz parte dos grãos? O que faz parte dos vegetais? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver de um por um, vou dar alguns exemplos para vocês sobre coisas que estão mais no nosso dia a dia, tá, gente? Eu trouxe as comidas que são mais comuns, tá bom? Então, assim, claro que eu não vou conseguir trazer todos os grãos do mundo, todas as frutas do mundo, todos os vegetais do mundo, mas eu trouxe aqueles que são mais comuns no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai conhecer os grãos, os grains. Olha só, o que são os grãos que são formados com a base da pirâmide alimentar? Eu tenho o bread, que é o pão, tá bom? Bread, que é pão. Eu tenho corn. O que é corn? É o milho. Sabe quando a gente faz pipoca? Popcorn. Por causa que corn é o milho, tá vendo? A pipoca, ela não vem do milho, a gente bota o milho para fritar. Por isso que é popcorn. Somente corn é o milho, tá bom? Então, olha só. Eu tenho como grão bread, que é o pão que a gente come todo dia. Eu tenho corn, que é o milho. Eu tenho pasta. O que é pasta, gente? Pasta não necessariamente é só o macarrão. Pasta é tudo que tem massa. Geralmente é usado para falar de comida italiana. Então, eu tenho pasta, pode ser macarrão, posso falar pasta também para lasanha, mas eu também posso falar lasanha. Vocês podem pesquisar depois, tá? Também tenho rice. O que é o rice? É o arroz. E tenho cereal. Gente, quando eu falo cereal, não é o cereal aquele que vem na caixinha cheio de açúcar. Não. Quando eu falo cereal, eu tô falando de grãos. Que tipo de grãos? Eu tô falando de arroz, que é um grão, rice. Eu tô falando de milho, que é um tipo de grão também, corn. Eu tô falando de trigo, que também é um tipo de grão que é utilizado para fazer o pão, que é o wheat. Vocês podem pesquisar, tá, gente? Eu também tô falando de feijão, que eu esqueci de colocar aqui no slide, que é o beans. Tudo isso são grãos, que são cereais, são alguns tipos de cereais. Tem outros tipos de cereais também, tem aveia, oat, tá? Tem vários outros tipos de cereais, eles também estão dentro dos grãos. Por que o bread está dentro dos grãos? Não tem nada a ver, o pão não é um grão, porque o pão ele é feito de quê? De trigo, e o trigo é um cereal, ele é um grão. Tá bom, gente? Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que seriam os grãos que a gente come na nossa alimentação, tá bom? O que também poderia estar aqui dentro dessa parte da pirâmide, dessa base da pirâmide? Poderia estar, por exemplo, a pizza, porque a pizza é uma massa. E a massa é feita de quê? Ela é feita de trigo, tá bom? Poderia entrar aí pizza, lasanha, beans, que é feijão, tá bom, gente? Aqui eu trouxe só alguns exemplos para vocês. Vamos passar para o próximo. Aqui nós temos vegetables. E aí, muito fácil, as figuras já explicam tudo. O que eu tenho aqui como vegetables? Potato. Potato é o quê? É a batata. E se eu quiser falar de batata doce, como que eu falo? Eu falo doce, sweet potato. Batata doce, sweet potato. Batata simples, batata normal, que a gente chama simplesmente potato, ok? Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho o alface. O que é o alface? Como que a gente fala em inglês? Lettuce.
ok? Repitam, gente. Tentem repetir quando eu estiver falando. Lettuce, lettuce, ok? Lettuce. Aqui eu tenho... O que é isso? Beterraba. Alguém gosta de beterraba aí? Eu, particularmente, não sou muito fã de beterraba. Mas é importante comer, tem ferro, para deixar a gente forte. Então, vamos lá. Aqui eu tenho beterraba, beet, tá, gente? Importante. Quando eu tenho dois ezinhos aqui juntos, tem o som de I, vai puxar assim, I. Então, beet, ok? Eu tenho aqui beterraba. Aqui embaixo eu tenho cenoura, carrot, carrot. E aqui em cima eu tenho onion, onion, que é cebola. Quem já viu aquele sanduíche que tem onion ring? O que significa ring? Ring, anel, onion, cebola, anéis de cebola, onion ring, tá bom? Então, cebola, onion. Se você vê aquela cebola roxa, a gente chama ela de red onion, tá bom? Não é roxo, purple, a gente chama de vermelha, red onion, ok? Vamos continuar aqui com os vegetables. Aqui eu tenho uma abóbora, pumpkin, 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 ok? Pumpkin, aqui eu tenho abóbora. Aqui embaixo eu tenho repolho. Quem gosta de repolho? Tem gente que diz que come repolho, né? Ó, peida meio fedido. Então, eu tenho aqui um repolho, que é o cabbage, ok? Cabbage. E aqui eu tenho pepper, pepper, pimenta. Pimentão, bell pepper. Por isso que eu coloquei aqui em cima e aqui embaixo, porque aqui nessa foto a gente vê pimenta como a gente vê pimentão também. Então, se é uma pimenta, aquela pimentinha, aquela ardida, pepper. Se é o pimentão que a gente usa para temperar a comida muitas vezes e que eu particularmente não gosto, tem um gosto muito forte, eu chamo de bell pepper, ok? E aqui em cima a gente tem um temperinho queridinho, eu particularmente adoro alho, garlic, ok? Garlic, ok? Aqui a gente tem o garlic, que é o alho. Aqui são algumas só, gente, algumas poucos vegetables que a gente usa na nossa alimentação no dia a dia, tá? Por que eu não coloquei? Acho que vocês perceberam que eu não tenho tomate aqui. Porque, pra quem não sabe, tomate é uma fruta. E a gente vai ver no próximo slide, que é esse de agora. Agora nós vamos para as frutas. As frutas é muito mais fácil, a gente tá mais acostumado a lidar com frutas, é até mais gostoso do que os vegetables, certo? Então aqui, as frutas. A gente vai começar com a mais fácil de todas, apple, maçã, bem aqui, olha só, apple. Eu tenho aqui embaixo banana, sim, escreve do mesmo jeito e fala assim, meio fresco, banana. Aqui eu tenho a banana, aqui eu tenho orange, que é a laranja. Aqui embaixo eu tenho pineapple, pineapple, tá bom? Pineapple. Eu tenho pineapple, que é o abacaxi. E coloquei aqui em cima o tomato, porque o tomato, para quem não sabe, é uma fruta, tá, gente? Tomate não é um legume, não é uma verdura. Tomate é uma fruta. Apesar da gente sempre usar ele para temperar a comida, é uma fruta, tá bom? Tomato. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho uva, grape, uva. Aqui tem mais de uma uva, então grapes, ok? Adiciono um Szinho. Aqui eu tenho limão, lemon. Aqui eu tenho melancia, watermelon. Percebem que a melancia tem muita água dentro, né? É uma fruta que ela tem muita água. Se a gente bota num prato, sim, a gente corta. Eu gosto de comer no prato, assim, cortando, né? No final, o prato tá cheio de água. Por isso, watermelon. Water, água, melon, melão. Então, é como se fosse melão de água. Watermelon. Aqui embaixo eu tenho pera. Pera, meio carinho, né? Geralmente a gente não come muito, pelo menos eu não. Mas eu adoro. É uma das minhas frutas preferidas. Aqui eu tenho pear. Tá bom, gente? Pear, pera. E aqui em cima eu tenho morango, que vai bem pouquinho agrotóxico, né? Nada de agrotóxico para ficar bem bonito. A gente tem morango. A gente olhando assim, nossa, que nome difícil, como que eu vou falar? Gente, não é tão difícil de falar, não. Straw, olha só, repita comigo. Strawberry. Sabe aquele celularzinho que chamava Blackberry?
troca o black e fala por straw. Strawberry, tá bom? Strawberry, morango. Continuando ainda com as frutas, porque como eu falei, é muito mais fácil falar de fruta e muito mais gostoso também, né? Eu tenho aqui a cereja, cherry, tá? É até o nome de um carrinho, não sei se vocês já viram, é um carro bem pequenininho, que nossa, parece compacto assim, que a marca dele é cherry. Aqui significa cereja, tá bom, gente? Cherry, cereja. Aqui embaixo eu tenho uma fruta que a gente tem muito na nossa cidade, às vezes tá caindo aí pela rua, que é mango, manga, tá, gente? Mango. E aí aqui, olha só, eu tenho maracujá. Maracujá é uma fruta tipicamente brasileira e lá pra fora eles tiveram que inventar um nome. Que nome foi esse? Passion fruit. Não me perguntem por quê, eu não faço ideia. Passion, paixão, fruit, fruta. Por que passion fruit? Eu não sei, tá bom? Mas passion fruit é para maracujá. Aí embaixo eu tenho melão, melon. E aqui em cima, nesse cantinho aqui, eu tenho coco, coconut, coconut, ok? Beleza? Então aqui eu trouxe algumas poucas frutas que a gente vê um pouco no nosso dia a dia, tá bom, gente? Vamos lá? Agora a gente vai passar para as carnes, salvo engano. Vamos para as carnes. Carne, meat. Quando eu falo meat, eu estou falando de carne no geral. Carne, seja carne de frango, carne de porco, carne de boi, qualquer tipo de carne. Eu falo meat, tá bom? Dentro dessas carnes existem as carnes vermelhas e existem as outras carnes. As carnes vermelhas, red meat. E as outras carnes a gente chama pelo seu nome mesmo, chicken, fish, etc. Tá bom? Ok, das carnes, das proteínas, eu tenho chicken, para quem não lembra, não sabe, chicken é o frango, tem aqui, né, a nossa... Deu até vontade de comer, ó. Eu gosto de frango. Aqui a gente tem umas coxas de frango, tá? Aqui embaixo eu tenho lamb. Gente, o que é lamb? Lamb é cordeiro, carne de cordeiro, carneiro, tá bom? Lamb. Aqui eu tenho beef. O beef é a carne de boi, a nossa carne mesmo comum, carne vermelha que a gente come no almoço, que a gente come no churrasco, é o beef. E aqui em cima eu tenho fish. Essa é fácil. Peixe. Aqui eu tenho um fish assado, né, com limãozinho, nossa, muito gostoso. Tem aqui fish. Continuando com as carnes, eu tenho carne de porco, pork, fácil também, aqui uma costelinha de porco, pork. Eu tenho aqui embaixo, vamos falar logo sobre o camarão, shrimp, camarão, nossa, eu adoro, eu sou apaixonada por camarão, se deixar eu como até cansar. Sério, gosto muito. Shrimp, camarão. E agora a gente vai aqui para essa partezinha da sausage. Deixa eu puxar aqui, olha só. Aqui, ó. Sausage. Sausage é salsicha. Só que eles, diferente da gente, lá para fora, eles não têm uma palavra para linguiça, uma para salsicha e uma para calabresa. Não, tudo isso eles chamam de sausage. O que muda? Se é salsicha, que é para hot dog, que é para cachorro quente, eu chamo de hot dog sausage, que aí é a salsicha que a gente usa para fazer o hot dog. Se eu estou falando de linguiça, depende do que essa linguiça é feita. Se é uma calabresa, que geralmente a linguiça calabresa ela é feita de porco, é pork sausage. Se não, se é a linguiça de frango que a gente fala, chicken sausage. E ainda tem hoje em dia, né, a linguiça de tambaqui, vai ser fish sausage, tá bom, gente? Então, quando eu estou falando de linguiça, salsicha, calabresa, a gente vai ter que especificar do que é feito. Salsicha eu uso para fazer hot dog, então hot dog sausage. Linguiça de frango, chicken sausage. Calabresa, que é feita de porco, né? Pork sausage. E se ainda quiser inventar mais, pode inventar, desde que você diga
no que é feito. Como, por exemplo, a nossa linguiça de tambaqui, que tem aqui em Roraima, né? A gente vai falar fish sausage, tá bom? Beleza? Deu pra entender? Vamos passar para o próximo. Milk. Milk são os derivados do leite, os laticínios. E aí, esse aqui é fácil, né, gente? Pouca, não tem muito o que inventar. A gente tem cheese, que é o queijo. Tem o yogurt, que é o iogurte. Não é muito diferente do português. Iogurte, yogurt, ok? Tem o milk, que é o leite propriamente dito. E também tem o butter. O que é butter? Para quem não estiver identificando aqui, butter é manteiga, tá? Eu evitei colocar qualquer coisa que trouxesse marca, por isso que ficou assim. Mas butter, manteiga. Esses aqui são super fáceis, não tem muita coisa para inventar. É isso e pronto. E aqui por último tem o sweet. Sweet são doces, tá? Sweet, doces. Dentro de sweet, outra palavra que a gente pode usar para doce é candy. Qual a diferença, teacher? A diferença é que sweet é um adjetivo. Então, como eu falei, eu posso falar batata doce, sweet potato, tá bom? Se eu quero falar, você é um doce, you are sweet. Você é um doce, you are sweet. Posso falar também, sei lá, esse sorvete tá muito doce. This ice cream is too sweet. Tá muito doce, too sweet, tá bom? Então, sweet é um adjetivo. Já quando eu falo candy, eu tô falando de doce, substantivo. Tô falando de doce substantivo. Que tipo de doce substantivo? Esse aqui que a gente tá vendo aqui na figura, que a gente vê vários tipos de doce. A gente vê pirulito, a gente vê goma de mascar, a gente vê, chiclete, a gente vê jujuba. Isso aqui são doces, substantivo. Tá, teacher, mas se eu quiser falar o nome, se eu não quiser falar doce, se eu quiser falar jujuba, se eu quiser falar pirulito, se eu quiser falar chiclete, como que eu falo? Coloquei aqui pra vocês. Aqui no número 1, que tem aqui no cantinho, aqui embaixo, olha só, número 1, gum. Gum é goma de mascar, tá? Gum é goma de mascar, que aí é a nossa jujuba. Embaixo eu tenho lollipop. Lollipop. Lollipop é o quê? É o pirulito. E mais embaixo eu tenho bubble gum, que é o chiclete. Por que bubble gum? Gum é a goma e o bubble significa a goma que faz bola. Faz aquela bolinha que explode. Eu não sei fazer, mas chiclete, a gente faz isso com chiclete. Que nem tinha um Babalu, era desse bubble, tá bom? Babalu, não sei se hoje em dia ainda tem, é só da minha época. Bubble gum, tá, gente? Muito importante para esse gum. Esse gum, ele termina com M. Se você colocar um N no final, muda totalmente o sentido da palavra. Gum, de candy, de doce, gum, de doce, de goma de mascar, de chiclete, termina com M. Se terminar com N, é outra coisa, tá bom? Outra coisa que é doce, que é extremamente doce e a gente gosta muito. Soda. O que é isso? Soda. O que é isso? É refrigerante, tá bom, gente? Refrigerante. Coloquei aqui a foto de um copinho de coca gelado, que num calor desse, nossa, cai muito bem, né? Eu tenho tomado muita coca porque tá muito quente, mas não faz bem porque tem muito doce, tá? Soda é o quê? Refrigerante, tá, gente? Soda não é um tipo de refrigerante, aquele refrigerante de limão, não. Soda é qualquer tipo de refrigerante, tá bom? E aqui em cima eu tenho o nosso famoso chocolate, que é o chocolate. Além disso, vamos falar aqui de outro doce, ice cream. Ice cream, sorvete, também é doce, que é um doce que eu particularmente gosto muito, é o meu preferido, tá bom? E aí, vamos passar aqui pro resto. Aqui foram algumas coisas que eu achei importante trazer para vocês. Eggs. Eggs também é proteína, mas não chega a ser carne ainda. Não soube muito bem como colocar ele na pirâmide, porque em uma pirâmide ele estava com carne e em outra pirâmide ele estava com o milk. Eu coloquei aqui separado, mas eggs, como vocês podem ver, ovos. Egg, sem o S,
ou ovo, eggs com S, ovos. Aqui eu tenho oil, que é óleo, óleo. E eu tenho aqui salt. Salt é o sal que quase toda comida precisa para que a gente possa temperar, né? E aqui eu tenho sugar. O que é sugar? Açúcar, tá bom, gente? Sugar, açúcar. E agora, para finalizar a nossa aula, tenho drinks, tá? Vocês já viram soda lá na frente, né? Que é o refrigerante. Eu trouxe aqui para vocês juice, que é suco. E aí, gente, vamos lá. Se eu quero falar que o suco é de laranja, orange juice. Se eu quero falar que o suco é de morango, strawberry juice. Se eu quero falar que é uma limonada, eu posso falar lemonade, como posso falar lemon juice, tá bom? Então, se vocês querem especificar o sabor do suco, você fala o nome da fruta antes e depois juice. Somente juice é suco. Suco de maracujá, que é meu preferido, passion fruit juice, tá bom? Aqui embaixo eu tenho café, coffee. Aqui, nossa famosa water, ou water, como vocês preferirem falar, que é a água. E aqui em cima, tea. Tea, que é o chá. Eu detesto. Não gosto de tomar, nem o chá gelado não gosto. Tea. Tá bom, gente? Então aqui eu trouxe pra vocês algumas, não tem como eu trazer tudo. Um pouquinho do vocabulário, um pouquinho de cada coisa, de cada pedacinho da nossa food pyramid, ok? E aí o que vocês vão fazer? Lá na página 137, na primeira questão, fala assim: put the foods below in their respective groups. Vocês vão ter que colocar as comidas que estão aqui embaixo nos seus respectivos grupos. Então, por exemplo, eu tenho apple. O que é apple? Qual é o grupo da apple? Ela é uma fruta. Então, eu vou colocar um Fzinho. Eu tenho lá embaixo milk. O que é o milk? Ele é de qual grupo? Ele é do grupo do milk. Então, eu vou colocar um ml, tá? De acordo com... Vou voltar aqui. Vocês vão colocar dentro de cada quadradinho de acordo com essa legenda aqui. O que for carne, vocês vão colocar M. O que for vegetable, vocês vão colocar V. O que for fruit, vocês vão colocar a letra F. O que for milk, vocês vão colocar ML. O que for grain, vocês vão colocar G. E o que for sweetie, vocês vão colocar a letra S, ok? Isso na questão 5. Na questão 6, vocês vão escrever aqui author names. O que significa? Vocês vão ter que colocar aqui outras coisas, outras carnes, outros vegetais que não estão na questão de cima. Vocês podem usar esses que eu coloquei aqui no slide e também podem pesquisar mais outros. Então, quais carnes que não estão aqui na questão 5? Vocês vão completar aqui as carnes que estão faltando. Embaixo, vegetables. Quais são os vegetables que não estão na questão de cima e que eu conheço? Vou escrever também, tá bom? Eu quero, no mínimo, 5 de cada. A não ser para milk e meat, que não tem tudo isso. Mas o resto eu quero pelo menos 5 de cada, tá bom? E, por último, mas não menos importante, a página 138, que é a página 138. Essa aqui, vocês vão ter que sentar e vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que estudar direitinho para fazer essa questão. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler esse mini textinho que tem aqui, tá? Vocês podem ler, como vocês também podem utilizar o aplicativo para ouvir, tá? Mas não é essencial o aplicativo. Se vocês quiserem ouvir usando o aplicativo, muito bom. Se não tem um aplicativo, se está sem internet, se não quer ouvir, não entendo, pode simplesmente ler. Vocês vão ler o texto e vão colocar true or false para as perguntas que tem embaixo. True significa verdade e false significa falso.
Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso para essas perguntas que tem aqui embaixo, baseado no que está escrito no texto. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que usar o dicionário, vocês vão ter que pesquisar na internet para poder entender. É um texto bem pequenininho, só tem 2 parágrafos e embaixo vocês vão ter que colocar só true ou false de acordo com as informações do texto. Tá bom, gente? Facinho, mamão com açúcar, easy peasy, essa é a nossa atividade. E, gente, muito importante agora o recado. A nossa prova está próxima. Eu creio que vai ser daqui a 2 sábados. Eu vou mandar durante a semana a data no grupo para vocês. Mas o que vocês têm que fazer? Você tem que revisar. Tem que revisar muito. Tem que começar a estudar cada um, fazer as atividades, corrigir, porque a nossa prova tá bem pertinho, tá bom, gente? Então é isso. Bye, bye. See you next class.